Então vamos lá. Vamos analisar a primeira questão. Essas questões foram retiradas ou serão retiradas, né, de um livro de minha autoria chamado A Língua Portuguesa, Você e Eu. São 700 questões, cerca de 700 questões, todas elas comentadas, gabaritadas, obviamente, e comentadas. Muito breve, este livro será transformado já no comum, né, audiobook. Tá bem? Fique de olho. Então vamos lá. Primeira questão que eu proponho a você. Essa questão foi retirada do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O seguinte, veja aí. A vírgula foi usada incorretamente em. Vamos analisar item por item. Porquê do erro ou o porquê da correção, do acerto. Vamos lá. Letra A. Comecei por alfabetar a língua do canário, vírgula, por estudar-lhe a estrutura, as relações com a música, os sentimentos estéticos do bicho, as suas ideias e reminiscências. Está correto, porque as vírgulas separaram itens de uma enumeração. Não é verdade? Então, letra A, perfeito. B. Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado. Olhe, esta vírgula, depois da palavra mim, está separando a oração principal da oração adverbial final. Para é finalidade. Essa vírgula é facultativa, porque não houve uma antecipação. Quando não houver antecipação, a vírgula será facultativa. Agora, se eu dissesse assim, ou se o item dissesse assim, para verificar se estava acordado, vírgula, comecei a alfabetar a língua do canário. Aí seria obrigatório. Então, tá bem? Quando você foi embora, vírgula, fez-se noite em meu viver. Essa vírgula é obrigatória. Fez-se noite em meu viver quando você foi embora. Não precisa da vírgula. Não é de rigor. Muito bem. Olhei em volta de mim, vírgula, para verificar se estava acordado. Ponto e vírgula. Você não acha que esse ponto e vírgula pode ser substituído por ponto? Vamos ver. Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado. Ponto. A rua era a mesma. Usa-se o ponto e vírgula sobremaneira nos períodos curtos, né? No lugar de ponto, porque o ponto e vírgula é muito mais ponto do que vírgula. Senão eu chamaria vírgula e ponto, né? Tá certo? Então, muito bem, está certo. Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado. A rua era a mesma, vírgula. A loja era a mesma loja escura. Tá vendo? Olha a enumeração. Triste e úmida. O canário, vírgula, movendo a um lado e outro, vírgula. Olha a intercalação. Esperava que eu lhe falasse. Então, perfeitíssima a pontuação. Muito bem. Então, nós vimos aqui o ponto e vírgula, que pode ser substituído por um ponto. Vimos que as orações adverbiais, em sua posição normal, tem a vírgula facultativa, e nas enumerações. Letra C. Vamos ver. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Tudo bem. Penso que cheguei a abrir a boca, vírgula,
mas logo a fechei. Olhe, toda oração adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, por exprimir uma oposição nítida de ideias, são separadas por vírgula. Então, todo mas, porém, todavia, contudo, entretanto, deve ser separado, deve ser indicado pela vírgula. Mas logo a fechei para ouvir que ela cantava com doçura. Que mais? Com graça. Que mais? Com tal moleza que trazia preguiça à minha alma. Perfeita pontuação. Letra D. A conversa reatou-se lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Ao acabar uma narração ou explicação, vírgula, olha a antecipação. Olha a antecipação. Ao acabar, quando acabou, não é assim? Então você tem uma oração adverbial temporal antecipada. Ao acabar uma narração ou explicação, vírgula, ela inventava outra pergunta ou outra matéria, vírgula, eu pegava novamente na palavra. E eu, né, seria uma enumeração. Então, perfeita pontuação. Então, a resposta deve ser a letra E. Deve haver um erro de pontuação aqui. Não é mesmo? Vamos ver? Vamos ver se a gente descobre o erro? Vamos lá. Creio que jamais o espetáculo da morte me fez tão singular impressão. Ponto. Tudo bem? Quando entrei na adolescência, vírgula, antecipação de uma oração adverbial, perfeita vírgula, fulgiam, vírgula, os primeiros raios daquele grande engenho. Olhe, aqui está o erro. Não se separa o verbo do seu sujeito ou do seu objeto, porque são termos essenciais ligados um ao outro. Tá bem? Então, letra E. É um princípio básico da proibição da vírgula. Separar o sujeito do verbo. Porque o verbo fugiam. O sujeito é os primeiros raios. Fugiam. Certo? Então, cuidado com o sujeito quando ele vem posposto ao verbo. É muito comum usarmos a vírgula separando, o que é um erro de pontuação. Então, letra E. É a única frase, ou excerto, que apresenta erro de pontuação.